بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. Continuando o terceiro episódio sobre a figura ilustre do primeiro califa do Islão, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, nós, quando olhamos nos registros, vemos que a vida dele foi sempre muito forte e foi muito marcada, conforme falámos na última aula, de ser sempre um homem que sempre quis fazer as coisas em primeiro lugar. Reparam que quando ele converte-se ao Islã, ele é responsável em converter vários ilustres membros da sociedade de Meca, entre as elites, como por exemplo Zubair bin Awam, o primo do profeta, também e mais tarde com o cunhado, Uthman bin Affan, mais tarde será o genro do profeta, Talha bin Ubaidillah, Saad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Curiosamente, todos esses homens serão contabilizados como dentro de um grupo de 10 homens, em que Abu Bakr também está incluído, a quem o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam garantiu publicamente, deu a boa nova publicamente de serem homens do paraíso. E portanto todos esses homens que entram de elite logo no início, e é normal que no início do projeto os homens que entram, e principalmente homens de extrema notabilidade e com muita influência, é lógico que esses indivíduos rapidamente ganharam o estatuto de homens que sacrificaram tudo. E a maioria deles seria convertida por Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Também toda a sua família de Abu Bakr entraria através dele dentro do Islã. Conforme falámos, só a nível histórico, entre os adultos, podemos dizer que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu foi o primeiro homem que publicamente manifestou o seu Islão. Financeiramente era muito forte. Há efetivamente um episódio em que Ibn Ishaq, o historiador, conta que quando o Islã chega aos 38 pessoas, eles juntavam-se numa casa chamada Darul Arqam, que era um lugar cujo dono tinha-se convertido efetivamente ao Islão, mas que secretamente não tinha guardado esta casa para os muçulmanos poderem se juntar e fazer as suas orações sem falar publicamente. Dizem que naquela altura Abu Bakr pediu ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam para publicamente demonstrar e manifestar o Islão. Portanto, ele estava nesta fase de que ele já queria, mas o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam ainda não tinha recebido nenhuma revelação para tornar público. Como sabem, o Islão, quando começa no princípio, nos primeiros 2 anos e meio, a ideia era apenas converter as pessoas, mas manter tudo secretamente. E até à chegada do versículo Anzir Ashiratakal Aqrabin é que a ideia era manter tudo em segredo. Depois, com este versículo é revelado, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam começa a chamar primeiro as suas famílias e depois a sociedade em geral. Naquela altura, secretamente 38 pessoas já tinham se convertido ao Islão. E naquele dia Abu Bakr quer realmente sair para fora e pede a permissão. O profeta hesita, mas algum tempo depois ele aceita. E Abu Bakr avança para o pátio da Kaaba e começa a convidar as pessoas para o Islão. Dizem que os Sahaba, os 38 pessoas que já tinham se convertido, secretamente juntaram-se, porque naquela altura, no pátio da Kaaba, as pessoas sentavam-se família a família. Então, até os muçulmanos que secretamente tinham se convertido,
sentaram com as suas famílias com medo de alguma represália. E quando Abu Bakr abertamente convida todo o mundo para o Islão, reparam, antes do profeta ter começado o trabalho, publicamente, todos começam efetivamente a insultá-lo. Dizem que um homem chamado Utbah bin Rabi'a pega nos seus sapatos e começa a bater em Abu Bakr. Todos batem a ele até que ele desmaia. E foi preciso a sua tribo, Banu Taym, ir lá salvá-lo, porque ele podia efetivamente morrer. Levaram-no para casa e todos pensaram que provavelmente ele ia falecer. E foi para a casa da sua mãe e o pormenor chegou de tal maneira perigoso que a sua família de Banu Taym disse que se Abu Bakr morrer hoje, nós iremos pedir vingança contra quem matou. Passado algum tempo, Abu Bakr recupera os sentidos e vejam a primeira pergunta que ele faz à mãe é onde é que está o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. O seu pai, Abu Quhafa, que mais tarde vai se converter também, ao ouvir isso, levanta-se zangado e vai-se embora, e a sua mãe, Khair, era o nome dela, na altura não se tinha convertido, pede para comer e diz que eu não sei onde é que está Muhammad, mas ele deve estar bem. Mas ele recusa comer, até não saber o estado do profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Repara que estamos a falar muito cedo, ainda o Islão publicamente já não tinha saído. E ele pede para ela, a sua mãe, ir falar com uma senhora chamada al-Jamil, que era a irmã de Sayyidina Umar, radiyallahu anhu. Ela já tinha se convertido secretamente. A mãe vai bater à porta do al-Jamil, da irmã de Umar, e é natural que, quando ela faz essa pergunta, al-Jamil, a irmã de Umar, começa a desconfiar que se calhar a conversa já saiu para fora, e agora isto é uma armadilha, e querem saber quem é que se já converteu-se, e vão começar a bater. Então ela, de uma certa maneira, não diz nada, e na conversa, ela vai com a mãe de Abu Bakr para a casa de Abu Bakr, e é só quando ela vê Abu Bakr e o estado dele, e Abu Bakr realmente lhe diz que não te preocupes, a minha mãe é segura, ela não vai falar, é que al-Jamil diz que o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, está bem e está em Darul Arqam. Mesmo assim, Abu Bakr insiste em ir ter com o profeta antes de comer, e quando vai já nos ombros das duas senhoras, naquela altura um homem podia segurar uma mulher que não era casada, portanto, ou seja, podia tocar numa senhora que não fosse sua família, não fosse casada. A lei do hijab vem mais tarde. É que quando eles chegam a Darul Arqam, ele vê o profeta, abraça, chora e fica muito emocionado. O profeta sallallahu alaihi wasallam também fica muito emocionado porque vê as marcas na cara de Abu Bakr, mas Abu Bakr realmente depois apresenta a sua mãe ao profeta e graças a Allah, graças a esta situação toda, a mãe também se converte e Abu Bakr fica muito feliz que pelo menos tudo isso aconteceu, tudo bem, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam está bem e a minha mãe também já se converteu. Sayyidina Ali radiyallahu anhu, o Khalifa, o número 4, o Khalifa e o genro do profeta sallallahu alaihi wasallam, também elogiava muito Abu Bakr. E isto, naturalmente, vai contra tudo aquilo que falsamente falam sobre a má relação desses dois homens. Uma vez ele estava a fazer um khutbah, um sermão, e uma pessoa neste sermão perguntou que quem é a melhor de todas as pessoas. Alguém depois disse que não, Ali é o melhor, porque não houve dúvidas, Ali, durante a sua vida, nunca tinha perdido um combate. Ele era muito bom de espada e na guerra ninguém conseguia ganhá-lo. Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala diz que não. A pessoa mais corajosa que eu já vi na minha vida foi Abu Bakr. Pois eu lembro no dia em que os Qurayshitas cercaram o profeta para lhe bater. Estamos a falar no ano 7 ou 8 da profecia, quando Abu Talib já tinha falecido
e já ninguém protegia o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e ele disse que nenhum de nós teve coragem para avançar, estávamos todos com medo. Apenas Abu Bakr levantou-se e foi lá e começou a defender e afastar as pessoas e dizia em voz alta que vocês estão a matar um homem só porque ele está-vos a chamar para o caminho de Allah. No fim, as pessoas foram-se embora e Ali chora e diz que Abu Bakr teve coragem naquele dia quando todos nós ficámos sentados. Dizem também que há um versículo do Corão Majid, no Sura Yasin, em que também falam sobre quando um crente, no tempo de Moisés e Faraó, também, efetivamente, foi lá e chamou as pessoas e defendeu Moisés e, mesmo assim, e defendeu, efetivamente, Musa alayhi salatu wassalam. Abu Bakr fez a mesma coisa para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo isto, meus queridos, mostra que a escolha de Abu Bakr como primeiro califa do Islão e ele ser o companheiro e ele fazer as orações no lugar do profeta não era fruto do acaso. Umas vezes, os filhos de Ja'far e Abu Bakr, como sabem, uma das esposas de Abu Bakr era uma senhora chamada Asma bint Humais. Como sabem, Asma bint Humais é uma mulher muito de honra e de elite. Ela primeiro estava casada com Ja'far, o primo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que eu também já vos contei a história, que quando ele faleceu na batalha de Mu'tah, toda a família dele, o profeta disse que eu a partir de agora vou tomar conta de vocês. E então ela mais tarde casou-se com Abu Bakr e teve também um filho, que também já falei lá atrás. E mais tarde, quando Abu Bakr faleceu, ela casou-se com Sayyidina Ali radiyallahu anhu. Veja, se eles não gostavam um do outro, como é que é possível Ali casar com uma esposa, com uma senhora que já esteve casada com Abu Bakr? Então, um dia, os filhos de Ja'far e Abu Bakr, todos, estavam com a mãe. E estavam a brincar com a mãe e então disseram à mãe que, olha, tu tiveste Ja'far, tiveste Abu Bakr, agora tens Ali. Qual dos 3 maridos é o melhor que tu já apanhaste? Ela respondeu que entre os jovens, Ja'far foi claramente o melhor marido de sempre. E entre os senhores mais idosos, Abu Bakr radiyallahu anhu foi claramente o melhor. Então Ali radiyallahu anhu apareceu e disse que, pô, tu falaste de tal maneira que não deixaste espaço para mim. Isso eram conversas de família, conversas de casa, conversas de amor, conversas de pessoas que se amam uma à outra e eles brincavam com essa, efetivamente, situação. Abu Bakr, podemos dizer que os primeiros 10 escravos naquela época que entraram no Islão, historicamente falando, foram libertados por Abu Bakr. Ele próprio libertava, comprava, libertava, e foram muitos também casos, conforme a gente já viu também, de Bilal, radiyallahu anhu, e outros também. Abu Bakr foi muito importante também neste contexto. Depois temos, no ano 5 da profecia, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, também desejou emigrar para a Abissínia. Ele foi pedir permissão ao profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, e partiu para o Iêmen. Quando chegou a uma zona chamada Barkul Rimad, ele encontrou com um senhor que era seu amigo, chamado Ibn ad-Daghina, que era chefe de uma tribo chamada Qara e era líder dos Al-Ahabish. Ahabish era uma tribo nómada que tinha muita força naquela zona do deserto. E então Abu Bakr falou com este senhor e ele disse que, olha, eu estou a ir-me embora porque eu fui maltratado e, portanto, eu quero realmente também viver a vida em paz na Abissínia. Ibn Daghina disse que também, e também disse que ele tinha sido expulso e que não tinha mais proteção tribal, ou seja, a sua família já não conseguia proteger. Ibn Daghina ficou muito surpreso e disse que como é que o povo de Meca pode abandonar uma pessoa tão estimada como tu? E depois ele começa a descrever Abu Bakr da mesma forma como Khadija tinha descrito o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que vocês são homens que lutam para os pobres, vocês lutam contra a falsidade
vocês dão de comer aos pobres, vocês tratam bem dos fracos, vocês insistem em proteger realmente contra a tirania, tudo praticamente igual. E ele diz que, olha, eu ofereço-te a minha proteção. Na altura, quando um homem de elite oferecia a proteção, era como se fosse um visto. E então, vamos voltar para Meca. Abu Bakr concordou, e quando chegaram a Meca, Ibn Daghina publicamente deu a sua proteção oficial para Abu Bakr. E advertiu para que realmente o povo não lhe fizesse qualquer problema e qualquer mal. O povo quraishita, naturalmente, não podiam desconsiderar essa proteção, aceitaram sob o pretexto de que Abu Bakr podia ficar em Meca, mas teria que fazer as suas orações na sua casa e não podia recitar o Alcorão publicamente. Ibn Daghina e Abu Bakr aceitaram esta condição, mas após alguns dias, Abu Bakr construiu uma pequena sala, fez dali uma espécie de uma sala de culto, e dentro dos limites da sua casa, e começou efetivamente a fazer a sua oração e a ler o Alcorão, e a voz começou a sair para fora, e muita gente começou a vir ouvir, e ficavam extremamente perplexos e espantados com o Alcorão. Aos poucos todo mundo começou-se a sentir atraído pelo Corão e pela oração de Abu Bakr, e começaram efetivamente a sentar. Naturalmente chegou uma altura que os líderes quraishitas objetaram e discutiram o assunto com Ibn Daghina, e no fim Abu Bakr foi solicitado para realmente não fazer isso. Abu Bakr no fim pede, portanto diz realmente a Ibn Daghina que, olha, nós somos amigos, mas eu não vou poder fazer isso, eu quero fazer a oração, quero fazer a minha vida e não estou realmente aqui a fazer mal a ninguém. A partir de hoje a tua proteção é retirada, não tem problema nenhum. E então, durante algum tempo, tanto ele como o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ficaram sem proteção familiar, ficaram praticamente em situação muito complicada, mas Allah subhanahu wa ta'ala os protegeu. E depois, naturalmente, que vem no ano a seguir, vem, portanto, o evento da Hijra, que é quando Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que os muçulmanos pudessem seguir para Medina Munawwara, e depois há todo o episódio de como é que ele preparou a viagem, a logística, e como é que eles fizeram, ele mais o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, juntos, e como é que chegaram a Medina. Naturalmente há um episódio atrás que fala sobre essa matéria. Para a semana, inshallah, iremos falar sobre mais eventos e mais situações sobre a vida dele. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.